Durante séculos, os japoneses acreditaram que o mundo não pertencia apenas aos vivos, espíritos nascidos do rancor, da fome, da violência, da traição, entidades que não eram deuses nem homens, eram algo intermediário. Essas entidades eram chamadas de yokais. Alguns yokais já foram humanos, outros, animais que viveram tempo demais. Alguns surgiram de tragédias coletivas, onde vilarejos inteiros desapareceram. Hoje, você vai atravessar a fronteira invisível para conhecer os yokais mais perigosos que já assombraram a história do Japão. E se você gosta deste tipo de narrativa, deixa o seu like e hype, ativa a notificação e se inscreva no canal Entre Deuses e Homens. Assim, você não perde nenhum conteúdo sobre mitologia sombria. Os Oni não eram apenas criaturas monstruosas, eram vistos como a personificação do caos. Na imaginação do Japão antigo, eles surgiam em tempos de crise, guerras, epidemias, fome e catástrofes naturais. Sempre que aldeias eram destruídas, dizia-se que os Oni haviam passado por ali. Descritos como gigantes musculosos de pele azul, vermelha ou negra, com chifres, presas afiadas e olhos que brilhavam no escuro, os Oni carregavam enormes clavas de ferro chamadas kanabe. Essas armas não eram apenas símbolos de força, mas instrumentos de punição. Nos templos, pinturas antigas mostram os Oni castigando almas condenadas, esmagando os ossos, arrancando membros e fervendo pessoas em caldeirões. Mais assustador ainda era a ideia de que um humano poderia se tornar um Oni. Segundo as lendas, pessoas dominadas por ódio, inveja e crueldade extrema acabavam se transformando em demônios ainda em vida. Assim, o Oni não era só um monstro externo, era o aviso de que a própria alma humana podia se tornar uma criatura da escuridão. Diferente dos Oni, a Jorogumo não atacava pela força, ela atacava pela beleza, vivendo em cavernas e florestas próximas a quedas d'água. Esse yokai se transformava em uma mulher jovem, elegante e misteriosa. Ela tocava instrumentos, cantava músicas suaves e atraía viajantes cansados pela estrada. Quando o homem se aproximava, seus fios surgiam invisíveis, seu corpo se deformava lentamente e seus olhos deixavam de ser humanos. Por trás da forma feminina havia uma aranha gigantesca, capaz de controlar outros insetos. Ela prendia suas vítimas nas teias, injetava veneno e as mantinha vivas enquanto sugava sua energia. Algumas lendas dizem que ela gostava de ouvir os últimos suspiros de seus alvos. Era o aviso de que nem tudo que parece gentil é seguro. O Inugami não surgia naturalmente. Ele era criado. Para invocá-lo, rituais proibidos eram realizados. Um cão era decapitado lentamente. Enquanto o ódio do dono era canalizado para gerar um espírito vingativo, esse espírito passava a servir como arma invisível. O Inugami era usado para provocar doenças misteriosas, causar pesadelos, levar pessoas à loucura e até provocar mortes indiretas. Mas o espírito nunca obedecia completamente. Ele se ligava à família do invocador, passando de geração em geração, como uma maldição hereditária. Muitos acreditavam que certas famílias carregavam inugamis e por isso eram isoladas socialmente. Casamentos eram evitados, casas eram abandonadas, nomes eram esquecidos. O verdadeiro terror do Inugami não era o ataque físico, era um colapso psicológico. Diferente de muitos yokais, o Kitsune não é dominado pela força, ele domina pela mente. O Kitsune é um espírito raposa. Quanto mais antigo, mais poderoso.
Cada cauda representa séculos de existência. Eles podem assumir forma humana. Geralmente, mulheres belas ou anciãos sábios. O perigo do kitsune está na ilusão perfeita. Ele cria realidades falsas, amores que nunca existiram, promessas vazias, vidas inteiras baseadas em mentiras. Muitos só descobrem que foram enganados ao envelhecer subitamente, percebendo que décadas se passaram em um único instante. Alguns kitsunes servem deuses, outros servem apenas a si mesmos. Nunca se sabe se um kitsune é aliado ou predador. Durante o dia, a Rokurokubi parecia uma mulher comum. Podia ser camponesa, esposa, vendedora ou viajante. Mas à noite, seu pescoço se esticava lentamente, rastejando pelos corredores das casas, observando os humanos enquanto dormiam. Seus olhos brilhavam na escuridão. Sua cabeça flutuava como um espírito solto. Em algumas lendas, ela apenas assustava. Em outras, ela sugava a energia vital das vítimas adormecidas ou mordia suas gargantas silenciosamente. Dizia-se que a Rokurokubi era resultado de pecados graves, desobediência religiosa, maldições hereditárias. O terror da Rokurokubi era psicológico. Você poderia dividir a casa com ela, sem jamais saber a verdade. Shutendoji não era apenas um yokai. Ele era uma lenda viva de terror. Diferente de outras criaturas que se escondiam nas sombras, Shutendoji governava abertamente. Nas montanhas de Oi, construiu um domínio onde o medo era lei. Viajantes que se perdiam eram recebidos com música, danças e mesas fartas. Mas tudo fazia parte de um ritual. Quando a embriaguez tomava conta, os convidados percebiam tarde demais que haviam sido escolhidos. Shutendoji acreditava que o desespero tornava a carne mais saborosa. Ele não devorava apenas corpos, ele consumia esperança. Segundo os registros antigos, mesmo após ser enganado e decapitado por guerreiros imperiais, sua cabeça continuou viva, como se o próprio ódio recusasse a morte. O Gashadokuro não era apenas um monstro, ele era um cemitério ambulante. Segundo as lendas, ele surgia quando milhares de pessoas morriam ao mesmo tempo, especialmente em períodos de guerra, fome e abandono. Esses ossos não encontravam descanso. A raiva dos mortos, a dor da fome, o medo da guerra, tudo se acumulava no mesmo lugar. Assim, nascia o Gashadokuro, um esqueleto gigante, feito de milhares de ossos humanos fundidos. Ele tinha o tamanho de um templo. Seu crânio era largo como uma casa. Seus dentes eram formados por centenas de mandíbulas. Durante o dia, ele era invisível, mas à noite, seu corpo surgia lentamente no meio das estradas e vilarejos. Antes de aparecer, os humanos ouviam um som distante, um rangido seco, como ossos se movendo. Quem reconhecia esse som já sabia, a morte estava próxima. Quando atacava, o Gashadokuro não corria. Ele caminhava lentamente, porque não precisava ter pressa. Seus braços enormes agarravam viajantes solitários, erguiam seus corpos no ar e os levavam até sua boca gigantesca. Não havia como feri-lo. Espadas atravessavam seus ossos. Flechas passavam entre suas costelas. Ele não sentia dor, não sangrava, não recuava. Algumas lendas dizem que ele atacava apenas quem estava sozinho. Outras dizem que ele se alimentava de qualquer humano que encontrasse à noite. Mas em todas, ele desaparecia ao amanhecer, voltando a ser invisível. Sacerdotes diziam que ele só podia ser afastado por orações e amuletos, porque ele não era uma criatura viva, era uma maldição coletiva. Ele era o espírito dos que morreram sem honra, sem sepultura,
sem memória, não era um predador comum, era a soma de todas as mortes esquecidas. Por isso, encontrá-lo não significava apenas morrer, significava ser engolido pela história da tragédia humana. A Nuriona surgia onde a água encontrava o caminho humano. Ela parecia sempre sozinha. De longe, parecia apenas uma mulher alta e pálida, com longos cabelos negros escorrendo pelas costas e um olhar vazio, sem brilho. Em seus braços, carregava um bebê enrolado em panos escuros. Sua pele parecia sempre úmida, seu corpo exalava frio e seus pés não deixavam marcas na lama. Quando um viajante se aproximava, ela falava em voz baixa, quase chorosa. Pedia ajuda, dizia estar cansada, dizia que o bebê pesava demais, dizia que precisava apenas de um momento de descanso. Quem aceitava segurá-lo descobria tarde demais. O bebê era pesado como pedra. Os braços não conseguiam soltá-lo. Os dedos se travavam. Nesse instante, o rosto da mulher se transformava. Seus olhos ficavam amarelos. Sua boca se alargava além do humano. E seu corpo se alongava, revelando escamas sob a pele. Da cintura para baixo, seu corpo era igual ao de uma serpente gigantesca. Ela se enrolava no corpo da vítima, apertando lentamente, até ouvir os ossos quebrarem. Não matava rápido. Sugava o sangue pelo pescoço, provocava delírios com seu veneno e deixava o corpo à beira da água, como aviso silencioso aos próximos viajantes. Algumas lendas dizem que ela caçava em dupla, trabalhando junto de outro yokai chamado Ushoni. Outras versões afirmam que ela se alimentava apenas de pessoas bondosas, porque a compaixão era sua armadilha favorita. Alguns acreditavam que ela era o espírito de mulheres mortas na água, transformadas em predadoras após tragédias. Outros diziam que ela nunca foi humana, era apenas a forma que o rio usava para caçar. Encontrar a Nuriona significava escolher entre duas coisas: confiar ou sobreviver. E no Japão antigo, confiar podia ser fatal. Diferente dos antigos yokais das montanhas e rios, a Kushisake-onna caminha pelas ruas. Ela surge em becos silenciosos, perto de escolas, em estradas vazias e nos bairros onde a noite parece mais longa. Seu corpo parece humano. Ela usa um casaco comprido, o rosto parcialmente coberto por uma máscara cirúrgica ou por um pano branco. Quando encontra alguém sozinho, ela se aproxima lentamente e faz uma única pergunta: "Eu sou bonita?" Se a pessoa responde não, ela mata na hora. Se responde sim, ela retira a máscara e então o verdadeiro horror aparece. Sua boca vai de uma orelha a outra, rasgada até os limites do rosto. Seus dentes ficam expostos. Então, ela pergunta novamente: "E agora? Ainda sou bonita?" Se a resposta for não, ela corta a vítima com uma tesoura gigantesca. Se for sim, ela rasga a boca da pessoa para deixá-la igual a ela. Não existe resposta segura. A Kushisake-onna não quer aprovação. Quer repetir sua maldição. Segundo antigas versões da lenda, ela teria sido uma mulher muito vaidosa, casada com um samurai ciumento. Ao suspeitar de traição, ele rasgou sua boca como punição, condenando ela à vergonha eterna. Seu espírito voltou como vingança, não contra o marido, mas contra todos. Na década de 1970, escolas no Japão fecharam porque crianças diziam ter visto ela rondando os portões. Professores escoltavam alunos para casa. A polícia investigou relatos. A lenda deixou de ser apenas mitológica e virou pânico coletivo. Os yokais não eram apenas monstros criados para assustar crianças. Cada criatura que você conheceu hoje nasceu de uma tragédia, de um erro humano,
ou de uma força da natureza impossível de controlar, e talvez por isso essas lendas ainda sobrevivam. Porque o medo muda de forma, mas nunca desaparece. Agora, eu quero saber de você. Qual desses yokais você achou mais assustador? Você teria coragem de caminhar sozinho por essas estradas? Se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like agora para fortalecer o canal Entre Deuses e Homens. Isso ajuda muito o nosso vídeo a alcançar mais pessoas. Se inscreva para não perder os próximos episódios, porque aqui você descobre os segredos mais sombrios das mitologias do mundo. E até o próximo vídeo.